Hello guys, what's up? E aí pessoal, tudo bem com vocês? Teacher Matheus aqui e hoje nós temos nossa aula de inglês. Na verdade, nossa primeira aula de inglês definitivamente. Né? Semana passada nós tivemos uma aula pelo Meet, mas aí foi mais uma aula introdutória e hoje a gente vai começar a brincadeira. Tá? Hoje nós vamos começar os assuntos de inglês e primeiramente nós vamos falar sobre modal verbs. Modal verbs. É um assunto que vocês provavelmente já devem ter estudado aí ao longo dos últimos anos, mas agora a gente vai ver aí novos conteúdos, novas versões desses verbos modais, tá? Então aproveitem para revisar, para relembrar desse assunto, caso vocês já tenham estudado no passado, tá bom? Então prestem muita atenção. Fiquem atentos que essa aula vai ser bem rapidinha e quando vocês saírem dela, eu espero que vocês nunca mais tenham dúvidas sobre o que são modal verbs, tá? Então, let's go. Vamos lá. Primeiramente, a gente tem que se perguntar por que que eles têm esse nome, né? Por que que a gente chama de modal verbs, verbos modais, ou também verbos especiais? Se eles têm esse nome junto deles, né, verbos modais, verbos especiais, é porque eles não são iguais aos demais verbos, não é? Então, esses verbos, eles possuem características peculiares, ou seja, específicas, que vão diferenciar esse tipo de verbo dos outros verbos da língua inglesa. Tá? Então, nós temos uma infinidade de verbos no inglês. Esses verbos modais, especificamente, eles vão ter um funcionamento diferente da maioria dos verbos, tá? Aí vocês podem estar se perguntando, quantos verbos modais nós temos? São muito poucos em relação a todos os verbos que existem no inglês, tá bom? Nós temos mais ou menos aí uns 15 ou 16 somente, né? Nós vamos estudar todos aqui? Não, a gente vai começar vendo dois somente hoje, tá? Depois a gente vai estudando outros, mas hoje nós vamos estudar dois verbos modais, tá? E que características são essas? Que características especiais são essas que diferem esses modal verbs dos demais verbos do inglês? Primeiramente, coloquei aí, né, uma observação. Eles não sofrem alterações em sua estrutura. Então, vocês devem lembrar aí que quando a gente estuda alguns tempos verbais em inglês, alguns verbos eles vão sofrer algumas alterações, né, que é até um pouquinho chato a gente estudar. Por exemplo, no presente, quando é a terceira pessoa, he, she, it, alguns verbos vão receber um S, outros vão receber IES, enfim. Quando a gente vai falar de passado, aí os verbos regulares vão receber ED. Ou quando a gente vai falar de gerúndio, né, aí vão receber o ing. Ou então o infinitivo desses verbos, que é formado com to, né, to study, to play, por exemplo. Nada disso vai acontecer com os verbos modais, tá? Então, nesse sentido, eles são até mais fáceis. Os verbos modais, eles não têm alterações em sua estrutura. Então, esqueçam esse negócio de colocar S, de colocar ED, tá? Quando a gente fala de verbos modais, eles não têm essas alterações de estrutura. Coloquei até um exemplo nesse balãozinho laranja aí, ó. O verbo modal can. Can é um verbo modal em inglês, é o verbo poder, de modo geral, tá? Então, can, eu não posso acrescentar um S para dizer can't, né, como acontece com os outros verbos, os verbos normais. Eu não posso acrescentar um ED para dizer can't, como acontece com os demais verbos. Também não posso acrescentar ing, por exemplo, caning, como acontece com os outros verbos. E também não posso dizer to can. Esse to, essa partícula to, que é usada com os outros verbos, ela não é usada com os verbos modais, tá? Então, primeira coisa que vocês têm que lembrar, verbos modais não têm alterações em sua estrutura. Esses verbos, pessoal, eles são, na verdade, verbos auxiliares também, tá? Então, eles vão vir sempre junto de outros verbos. Por exemplo, o verbo can ali, que eu já disse a vocês que é um verbo modal, né? Quando a gente for ver o uso dele, a gente vai perceber que depois da palavra can, vai vir sempre um verbo principal, tá? Então, vai vir um verbo modal e um verbo principal, os dois juntos, ok? Porque o verbo modal, ele vai alterar o sentido do verbo principal. E que sentido ele vai dar esse verbo principal? Aí vai variar dependendo do contexto e dependendo do verbo modal, tá? Então, esses verbos modais, eles vão expressar ideias diferentes a depender do contexto, tá bom? E agora vamos aos verbos modais que nós vamos estudar hoje.
Então, nós vamos estudar, eu disse 2 verbos modais, né? Mas na verdade nós vamos estudar 3. São 3 verbos modais com 2 sentidos, tá bom? Porque 2 desses 3 verbos modais, eles têm o mesmo sentido. Ou pelo menos nós vamos estudar eles aqui como tendo o mesmo sentido, tá? Que verbos modais são esses? Nós temos o should e nós temos o must ou o have to. Então, o should, primeiro verbo modal, preste atenção à pronúncia, tá? Should. E nós temos também o must ou o have to. Então, primeiramente, o should. Que ideia esse verbo modal expressa? A gente já viu que todo verbo modal vai expressar uma ideia dependendo do contexto, né? Então, quando esse should aparecer, que ideia ele traz? Então, pessoal, preste atenção aí, ó. O should, ele vai expressar um conselho ou uma recomendação. Significa em português deveria. Quando a gente diz, por exemplo, você deveria fazer isso. Você deveria ficar um pouquinho mais quieto. Você deveria estudar mais. Percebam que aparece o deveria dando um conselho ou recomendando a fazer algo, né? Então, em inglês, isso vai ser expresso através do should. Por exemplo, tem aí o verbo estudar, né? Study more English, estudar mais inglês. Quando a gente vai utilizar o should, a ideia que a gente expressa aqui é de que você deveria estudar mais inglês. É um conselho que eu estou dando. Estão vendo? Ó? You should study more English. Então, vem aí ó, o verbo modal, should, perto de um verbo principal, que no caso é o verbo estudar, né? E esse should traz a ideia de um conselho. You should study more English. Você deveria estudar. É só associar, tá? Should, deveria. Outro exemplo aí com o verbo should. Imaginem que vocês conhecem um amigo ou uma amiga de vocês que está num relacionamento aí um pouco complicado e você está vendo que aquela pessoa não presta. Esse relacionamento tem que acabar. Então você vai lá e vai dar um conselho ao seu amigo ou à sua amiga. Ó, I think you should break up. I think you should break up. Não dá certo. É melhor vocês terminarem. Vocês deveriam terminar. Break up é o verbo terminar, tá? Aprendam aí esse novo verbo. Quando eu coloco o should antes dele, eu passo essa ideia de um conselho. Então, I think you should break up. Eu acho que vocês deveriam terminar. You should break up. Percebam que é a ideia de conselho, né? Estou dando um conselho, estou recomendando que eles façam isso. Por outro lado, do outro lado aqui, nós temos o must ou have to, né? Então, que ideia o must ou have to eles vão trazer? O must ou have to, pessoal, eles vão trazer uma ideia de obrigação, de algo que é necessário, tá? Percebam que o should é só um conselho. Já o must ou have to é uma obrigação, você tem que fazer isso, você deve fazer isso, tá? Então, must vai significar mais ou menos o deve, tá? Então, você deve estudar mais, você deve ser mais responsável, né? Percebam que é uma ideia de obrigação, uma ordem. O have to tem essa mesma ideia, né? Por exemplo, você tem que estudar mais, você tem que ser mais responsável, tem que fazer isso. Percebam que tanto deve quanto tem que passam essa ideia de obrigação, né? Então, must é deve, have to é tem que. Vamos ver aí alguns exemplos, né? Então, imaginem que vocês não estão arrumando direitinho aí a casa de vocês, a cama de vocês quando acordam, e a mãe de vocês vai brigar com vocês. E vai dizer, tá bom, não dá mais, você deve arrumar a sua cama, tá muito bagunçado. Você deve arrumar sua cama. Como é que a gente vai dizer isso em inglês? You must make your bed now. You must make your bed now. Percebam aí o uso do must, né? Uma ordem, você deve, uma obrigação. O que dá no mesmo dizer you have to, né? You have to make your bed now. You have to make your bed now. Você tem que arrumar a sua cama agora, tá? Então, must, have to, ideia de obrigação. E aí, o mesmo exemplo que eu dei com o should, só que trocando pelo must. Prestem atenção aí, You must break up. Percebam que anteriormente eu usei o should. E por que agora eu usei o must? Porque agora eu estou dizendo, olha, amigo,
essa pessoa do seu relacionamento, ela não presta de jeito nenhum. Você deve terminar, você tem que terminar. Percebem a diferença? Se eu coloco should, você deveria, é só um conselho. Quando eu coloco must, é uma ideia de obrigação. Você deve. You must break up. O que dá no mesmo de dizer have to, tá? You have to break up. Você tem que terminar, tá ok? E aí, para a gente finalizar nossa aula de hoje, nossa aula super rápida, né? Eu coloquei esse último slide aqui para a gente revisar, para a gente recapitular o que a gente estudou e fixar, né? Para nunca mais esquecer. Então, lembrem, modal verbs, nós estudamos já, né? Nós começamos a estudar 2, o should e o must ou have to. Aliás, 3, mas com duas ideias, né? O should, que vai expressar a ideia de conselho, e o must ou have to, que vão expressar a ideia de obrigatoriedade. Aqui nesse balãozinho eu coloquei uma frase. Percebam, ó. You realize that Palmeiras doesn't have a World Cup. You realize that Palmeiras doesn't have a World Cup. Você percebe que o Palmeiras não tem mundial. Né? É uma frase aí só para descontrair, tá bom? Quando eu coloco o should antes do verbo realize, que é o verbo perceber, ó, percebam o que é que acontece. Eu trago uma ideia de conselho, de recomendação. Ó. You should realize that Palmeiras doesn't have a World Cup. Você deveria perceber que o Palmeiras não tem Mundial. É tipo assim, ó, amigo, você não está percebendo que o Palmeiras não tem Mundial, essa ideia não procede. Eu acho que você deveria perceber que não tem Mundial de jeito nenhum, não. Então, você deveria perceber. You should realize. Traz uma ideia de conselho, de recomendação. Estão vendo? E se eu colocar o must ou have to, o que é que acontece? You must realize that Palmeiras doesn't have a World Cup. You must realize that Palmeiras doesn't have a World Cup. Percebam que a ideia trazida agora não é mais só de um conselho, é uma obrigação. É tipo assim, ó. Amiga, essa ideia aí que o Palmeiras tem mundial é uma furada. Você tem que perceber, é obrigação sua, é necessidade. Você deve perceber que o Palmeiras não tem mundial. You must realize that Palmeiras doesn't have a World Cup. Então, o should, um conselho, né? You should realize, você deveria. Quando eu coloco must, you must realize, você deve, obrigação. Tá bom, pessoal? Então, nossa aula de hoje é isso. Para começar, nós estudamos só esses dois moral verbs, super simples. É só pôr em prática aí esse conteúdo que a gente estudou, dar uma revisada e vai ficar tudo claro na mente de vocês, tá bom? Porque não é difícil. Então, nossa aula de hoje é isso. Estudem, pratiquem e nos vemos na próxima aula. Bye, bye.